Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos ensina que devemos perseverar tendo bom ânimo, segundo Ele nos instrui. Jamais tenhais duplo ânimo, não cocheais a dois pensamentos, não servis a dois senhores, a um haveis de amar, o outro odiar, a um estejais sempre prestando um culto racional, um culto de ação de graças, e a outro sempre aborrecei o mal constantemente. Jamais louvai a atitude dos ímpios, mas antes as condenai, assim como não se entrega à maledicência e também está sempre aborrecendo aqueles que perseveram na maledicência, a fim de convencê-los para a salvação da sua alma. Assim a palavra diz: antes entregai a vossa carne aquele do qual eles depositam a confiança, a Satanás. Porque a palavra diz que o fim teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, e o dever de todo ser humano consiste em desviar do mal, assim como nem todos são de fé, e tudo tem um propósito e um tempo para que se cumprir debaixo do céu. A palavra diz: até os ímpios para o dia do juízo. Assim o Senhor é aquele que traz juízo sobre toda a carne, porque a palavra diz que quando seu Espírito viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim como também que nem todos iriam se arrepender, porque o propósito daqueles que seguem a maledicência e não queiram se arrepender, os dias lhes são abreviados, assim como não se alcança a ressurreição do último dia. A palavra diz mais ainda: não invejais daqueles que prosperam na vossa frente de forma impiedosa, porque todos aqueles que têm sabedoria sabem do seu triste fim. Por isso exortamos para o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino, para que venham se arrepender dos seus maus caminhos. Mas nem todos iriam compreender essas palavras e continuariam a zombar, até que o Senhor, aquele que ri com desprezo destes, traz o seu galardão sem demora. Aonde a palavra diz que o galardão para aqueles que rejeitam a verdade e não são de fé, e sempre colocam outro fundamento, é um castigo, tanto nesta vida, por semear segundo a carne, como na não alcançar a ressurreição do último dia. Assim como para aqueles que nele depositam confiança e renunciam à natureza humana e perseveram, a palavra diz que o galardão é como uma recompensa, tanto nesta vida como alcançar a ressurreição do último dia, aonde haverá júbilo para aqueles que perseverarem segundo a obediência e condução do seu Espírito, porque fiel e verdadeiro aquele que nos sustém à destra da sua justiça, para dia após dia combater um bom combate segundo a fé opera em nós com obras de justiça, aonde estamos firmes e constantes segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que a sua graça
nos basta e perseveramos dia após dia. Por isso, sejais firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Porque bem-aventurados sois aqueles que, quando o seu Senhor vier os apanhar, fazendo a sua perfeita e agradável vontade, aonde sempre os seus planos é de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum para aqueles que estão firmes e constantes no Senhor. E dia após dia o joio, que são aqueles que rejeitam a vontade do Senhor e que não se arrependem, são amarrados em feixe e entregues à morte, aonde a palavra diz que no dia do tribunal a morte entregará os seus mortos e ele os dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, aqueles que, quando estavam vivos, as suas atitudes não refletiam a vontade do Senhor, mas sim do seu Deus, que é o pai da mentira, assassino desde o princípio. E aqueles que estiverem de pé como dormindo em Cristo, os anjos os levarão, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Os demais serão sepultados, aonde ali haverá choro e ranger de dentes, assim nos diz o Senhor.